Mais uma vez, eu salvo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É um motivo de muita alegria estar na casa do Senhor, glorificando a esse Deus. A gente já oramos, mas vamos fazer mais uma oração para a glória, para a honra e glória do nosso Deus, para que Ele venha falar conosco, porque a palavra é dele, a palavra não é nossa, que o Espírito Santo vem falar em nossos corações nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um dia, Senhor, estou aqui na sua casa, te agradecendo pelo livramento, te agradecendo, Senhor, pelas bênçãos, proteção, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas curas, os milagres, porque o Senhor é o Deus que operou lá atrás, e o Senhor continua o mesmo operando, porque o Senhor não mudou, meu Deus e meu Pai. Estou aqui, Senhor, muito grata, e o Senhor sabe o desejo do meu coração. O Senhor conhece o nosso pecado, o nosso pecado, porque a sua palavra fala, meu Deus, que o Senhor é o Deus que conhece o nosso coração, porque o Senhor é o Deus perfeito, e o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor é o Deus que conhece e sonda os nossos passos. E nessa noite, meu Deus e meu Pai, eu entrego cada vida nas suas mãos, esse que se faz presente, aqueles que não chegaram ainda, Senhor, porque escutam a tua palavra, meu Deus, através das redes sociais, meu Deus e meu Pai, fala em cada coração, visita os lares, as famílias, aquelas pessoas que se encontram ali nos presídios, nos manicomes, nas casas de televisão, essas pessoas que se encontram aí nas ruas, os jovens, meu Deus, traz o jovem para a sua casa, porque a sua palavra fala que o jovem é o futuro dela. E nessa noite, meu Deus, visita, Senhor, as famílias, quantos lares destruídos, quantas pessoas aí, meu Deus, desenganadas, enfermas, mas o Senhor é o médico dos médicos, o juiz do juiz e o advogado dos advogados. E nessa noite, meu Deus, fala conosco. Eu não sou pregadora, mas o Senhor é que coloca a palavra no Senhor. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode sentar. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia, Deus. Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Romanos 10 e 11. Aleluia. Eu sou esquerda e tem hora que eu queria atrapalhar com a Bíblia, mas é porque assim, eu sou esquerda e aqui eu ainda me saio bem. Agora ali em cima eu fico aí eu tenho que. Porque o óculos tem hora nem Ainda ó, Romanos 10 e 11. Aqui em Romanos 10 e 11 fala assim. Eu vou esperar que os irmãos achem, porque eu gosto de ler e os irmãos vão acompanhar para entender o que foi lido, né? Então, Romanos 10 e 11. Chega, não? Então, no Romanos 10 e 11 fala assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, igreja, quando eu e você colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, determinamos a nossa fé, porque está dando eco mais ou menos aí, né? Estou sentindo. Ou é eu que. Não. É assim mesmo? Então, quando a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, nós, temos que ter plena certeza e confiança que nosso Deus
a palavra fala bem claro: dos meus cuido eu. Eu cuido, né? Eu liberto, eu transformo, porque Deus, Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra. Então, né, quando nós, né, colocamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa determinação, jamais Deus vai nos abandonar. Mas a gente tem que confiar, né? Porque se eu digo eu, né, não confiar nas coisas de Deus, como eu vou ter certeza que vai acontecer? Não vai, porque Deus está vendo que está faltando a perseverança, né? Aquele continuismo, aquela fé, aquela coisa determinada dele, porque tudo para Deus a gente temos que ter certeza que nós servimos a Ele, porque Ele é um Deus que tudo pode e tudo Ele pode fazer pela igreja. E é isso, igreja. Então jamais vamos colocar dúvida, vamos assim colocar impedimento, né? Ah, será? Será? Então quando a gente coloca será, estamos duvidando, e quando a gente duvida, Deus não opera. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Deus, que nós servimos, é o Deus que fez os céus e a terra. Quando eu vim para a igreja e aceitei Jesus, no começo eu tinha aquelas dúvidas, mas Deus foi abrindo a minha mente, o meu coração, né, me dando sabedoria aos poucos, porque eu sempre falo, o que nós precisamos é de sabedoria, né, para que a gente venha falar as palavras certas, para que primeiramente venha alegrar o Espírito Santo, segundo aqueles que estão ouvindo, né, porque é isso que a igreja precisa, das palavras certas que venham alegrar o coração dos outros, né, porque é isso que Deus quer. Ele não quer ataque, Ele não quer palavras inúteis, palavras enganosas, exaltação, né? Porque Deus ele é humilde. Ali quando Ele nasceu naquela manjedoura. Olha onde Ele nasceu, uma manjedoura, né? Então, igreja, Deus quer de nós humildade, né? Deus quer de nós, né, que a gente venha ser humilde, que a gente venha ter amor para com o outro, que a gente venha sentir a dor do outro, a palavra fala, se alegra com a alegria do outro, né? Porque é isso que Deus quer de mim e da igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E temos certeza que Ele faz tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, tudo está no controle de Deus. Ele pode, o homem não. O homem, ele não pode nada. Mas sim, Deus que nós servimos, Ele pode todas as coisas. Vamos confiar nele. Vamos cada dia pedir força, sabedoria, entendimento, porque é aos poucos. Ninguém nasce preparado. Ninguém. Né? Aos poucos você começa a ir para a igreja, você começa a ir lendo a palavra, e o Espírito Santo vai dando discernimento, e você vai se alimentando, e quando pensa que não, você chega lá, sabe, e fala, mas hoje a palavra falou comigo, hoje eu entendi, e a palavra falou profundo no meu coração, porque é assim, que Deus trabalha. Né? No começo, a gente dá aquele passo com aquela pouca fé, mas depois o Espírito Santo vai, né, dando força, entendimento, vai abrindo a nossa mente, vai colocando vontade no nosso coração para receber, orar também do mesmo jeito. Vai, irmão, mas eu não consigo orar, eu não sei orar. Eu até já falei aqui, você ora 5 minutos, você começa a orar 5 minutos. Daqui a pouco você está orando 10, quando pensa que não, você está orando 15, 20, meia hora, e você nem percebe, porque a igreja é o Espírito Santo. A palavra fala bem claro, quando a gente dá um passo para Deus, Deus dá mil ou mais, ela conhece. E assim, glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então não vamos colocar impedimento em nada, vamos ter certeza em nosso coração que o Espírito Santo, Ele faz, Ele trabalha comigo e pela igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Deus. Igreja, vamos lá em Salmo 25:3. Continua
Às vezes, né, as pregações elas são em um lugar, mas hoje eu falei, eu vou pregar aqui no 25 e 3, Salmo 25 e versículo 3. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Fala assim: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Então, igreja, jamais, jamais, aquele que confia no Senhor não será confundido. Ele sempre terá uma resposta. Pode esperar, porque eu falo por mim, né? Teve coisa na minha vida que aconteceu e eu entreguei na mão do Senhor. Só que assim, o tempo é dele, a hora é dele e a vontade é dele, não é a nossa vontade, não é o nosso querer, é o querer de Deus. Então, né, eu coloquei nas mãos de Deus e ele agiu. Isso, problema de doença, de emprego, né? Seja lá o que for, no tempo certo ele entra com providência, porque Deus e igreja, Deus, tudo que está aqui na Bíblia, ela se cumpre. Quando ela não se cumpre na minha e na sua vida, é porque nós não estamos fazendo do jeito dele. E a gente estamos fazendo do nosso jeito, e do nosso jeito Deus não faz. Então é do jeito dele e é a vontade dele, porque tem coisas que a gente quer que ele faça, mas ele não faz, porque não é a vontade dele. Não é o querer dele. E eu já ouvi muitas palavras, né, que eu não ia alcançar. E eu determino que eu vou alcançar, sim. Porque eu sirvo a um Deus que tudo pode. Está na Bíblia. Eu não sou merecedora de nada, como eu já falei aqui. Mas Ele é misericordioso. E quando é a vontade dele, na hora certa, vai acontecer. Queira ou não, o homem vai acontecer. E isso, como fala lá em Romanos também, que nós temos que acreditar naquilo que não estamos vendo. É pela nossa fé. Né? Eu não estou vendo, mas pelo meu espírito, pela minha fé, eu vou ver. Porque foi o que sempre eu comentei dentro da minha casa e eu falei por isso. Não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. E Ele faz. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Lá em Salmo 77, é um pouco grande, eu não vou ler, mas se os irmãos for lá, Salmo 77, fala que Deus, Ele fez lá atrás, né, que a gente sabe, e Ele continua o mesmo. Ele faz de novo, e a palavra fala bem claro: eu sou um Deus que fiz e faço, e a hora é minha, o tempo é meu, a vontade é minha. O Salmo 77 fala claro. Isso aí. Porque lá atrás Ele fez bastante coisa, né? Ele operou milagre, a passagem lá do Rio Jordão, né? Ali Ele fechou aquele mar, Ele abriu terra e o povo passou, né? E uma perseguição atrás, mas quando Deus está no negócio, igreja, pode passar o tempo que passar, pode vir a palavra do homem que for, mas Deus, Ele passa por cima e nós somos vencedores, porque a palavra fala que aquele que é fiel, jamais Deus deixará. Lá em Provérbios fala que nós temos que ser crente fiel, verdadeiro, não esconder as nossas transgressões, porque ai daquele que tenta manipular e enganar, porque ninguém manipula ao nosso Deus. Então, igreja, Ele tem que olhar no profundo do nosso coração e ver a nossa sinceridade. Somos falhos? Sim. Não somos melhor do que ninguém, mas Deus, Ele conhece o profundo, né? Ele sabe, né? Lá em 2 Samuel, primeiro e 2 Samuel, fala que o homem vê por
sobe em cima do púlpito, eu sou, eu posso, eu faço, e fica querendo se engrandecer mais do que Deus. Deus não é dessas pessoas, né? Deus não é desse tipo de pessoa. Deus, Ele fala que os humilhados serão exaltados. Aqueles que se humilham, aqueles que se colocam desse tamanho. Eu sempre falo, quem me conhece sabe, eu quero chegar aqui, eu quero ser bem pequenininha, e eu quero que Deus apareça. Porque se eu estou aqui é pela misericórdia dele. É porque Ele tem amor e compaixão por mim, porque não era para mim mais estar aqui. E a gente vê nos dias de hoje as pessoas com aquela arrogância, né, querendo ser, né, a última bolacha do pacote, como as pessoas falam, né? E Deus, simplesmente Deus não faz nenhum. Entendeu? Deus ainda está cuidando porque Ele é misericordioso e Ele cuida mesmo, porque Ele não faz acepção de pessoa. Mas Deus, sabe, Ele olha para aqueles bem humildes, quantos, né, que chegam dentro da igreja, né, só porque é humilde, ali não está com uma roupinha bem que chama a atenção, as pessoas não dão nem valor. E Deus não está olhando isso não, igreja. Sabe? Deus não quer saber, porque eu fiz teologia, eu estudei isso, eu sou formado nisso, formado nisso. Deus não quer saber disso não. Sabe? Ele não está nem aí. Sabe? Eu falo que é pessoas tontas, pessoas que não têm noção das coisas, que seria uma visão de Deus. Porque Deus não está preocupado com essas coisas, não. Isso aí tudo vai ficar. Vai ficar tudo. Então, igreja, né, é isso. Que Deus venha ter misericórdia de nós, né? Que a gente cada dia venha obedecer mais a Ele, pelo nome de Jesus. Eu estava lendo e eu vi daqui na Bíblia que nós, igreja, nós temos que ter uma renúncia na nossa vida. Porque se nós não renunciarmos o nosso eu, né, o nosso orgulho, as coisas que vêm entristecer aos olhos do nosso Deus, se a gente não tirar de nós, Deus não vai se alegrar. Eu te digo por mim. Porque teve pessoas que já chegou a mim, aqui na igreja e na outra. Irmã, você é esposa do pastor? Pense, para mim. Você tem que andar mais arrumada, soltar os cabelos, sabe? Aí para a gente ser educada, né? A gente fica só ouvindo. Aí eu falei, irmã, eu não estou preocupada com essas coisas não, irmã, eu estou preocupada com as coisas de Deus. Eu falei para ela, né? Ela o Will ungiu ela aqui, a missionária. O Will ungiu ela aqui, mas ela é de lá, mas ela não é da igreja da Taquacetuba. Deus já tirou, ela arranjou um casamento, né? Então, mas ungiu ela a missionária aqui. Então eu falei para ela, irmã, eu estou preocupada com as coisas lá de cima. Estou preocupada com o teu cabelo. Eu sei que nós cristãos, se pode, usa, né? anda com roupa, sapato bonito, se pode, tem dinheiro sim. Mas eu me sinto bem desse jeito. Eu falei, é assim que eu me sinto bem. Então, o que eu estou preocupada é com a minha vida espiritual diante de Deus. Porque se eu ficar, eu vou partir e não vou alcançar o galardão. E é isso. Aí ela ficou meio assim, sei o quê. Aí eu falei, olha, falta de sabedoria, né? Porque a gente não pode ficar discutindo com esses, né? Então, não abri a boca para machucar ela, mas falei, não, eu estou preocupada com a minha vida espiritual. Né? Não desconcordo nem com ela, nem com ninguém. Quer andar bonito, quer ter um sapato bonito, ponha, porque a palavra fala, se pode, não é pecado, pode usar. Mas cada um faz de acordo com o seu gosto, né? Com a sua vontade. Então, né? E ali eu estava lendo, e a gente temos que renunciar a muitas coisas nas nossas vidas. Muitas coisas a gente temos que tirar. Né? Tem muitas coisas. Quando eu vim para o Evangelho, eu tive que renunciar a muita coisa. Quando eu era. Hoje, graças a Deus, eu não sinto mais vontade. Eu não era muito vaidosa, mas eu gostava. Sabe? Calça eu usava, não era muito fã, mas eu usava. Mas tinha muitas coisas, quando eu não era evangélica, né? Eu
gostava de comer baile, essas coisas assim, de coisa de carnaval, essas coisas. Graças a Deus hoje eu não assisto nem mais pela televisão. Não, eu não tenho nem vontade de ligar assim a televisão, está passando mal no carnaval, o jogo mesmo. Nossa, quando tinha jogo, principalmente no Brasil, eu gostava. Eu assisto, não vou dizer que quando é na Copa, eu não assisto. Mas eu não tenho época de prazer, para mim tanto faz. Assistir e não assistir. Então, a gente temos que renunciar muitas coisas, para que a gente se chegue mais a Deus. Aleluia, E através da renúncia, a gente vai tirando aos poucos e vai se aproximando de Deus, e Deus vai trabalhando aos poucos, e tudo vai se encaixando, e quando a gente pensa que não, Deus está, sabe, nos ajudando, fazendo algo na nossa vida. Então, fala assim, enquanto a renúncia não for feita, você não viverá os planos de Deus. Lembre-se, uma fonte não jorrará 2 tipos de água. Então porque enquanto não haver renúncia, quando a gente não mudar o nosso perfil, a nossa maneira de agir, de falar, de pensar, de olhar para Jesus, então a gente não vai ter aquela aproximação de Deus, E aí vem o exemplo. Lembre-se que uma fonte não joga 2 tipos de água, porque ela tem que ser água doce ou água salgada, porque as duas numa fonte só não vai acontecer, Glória a Deus, aleluia, Jesus, então, igreja, é isso. Deus poderoso. Quando nós estamos obedientes a Deus, as coisas acontecem. É verdade. Acontece, com o tempo, mas a gente tem certeza que vai acontecer, porque é a fé. Tudo em nosso coração, é a fé. Lá em Romano fala bem claro que a fé, ela remove montanha. Quando a gente começa a vir, a gente não temos aquela fé, A fé a gente sabe que é pequenininha, mas depois, através que você vai ouvindo, você vai vendo os testemunhos, você vai passando pelas provas, pelas dificuldades, e aí você chega até onde você quer. Porque se eu estou aqui hoje, lendo aqui e pregando para vocês, é porque eu já passei estreito, muitas coisas. E eu falo, Deus ele coloca a gente em certa situação para que a gente se chegue a Ele. Porque, igreja, quando está tudo bem, a gente não quer orar, a gente não quer ler a palavra, a gente não quer cada dia se santificar, porque está tudo bem. Então eu não vou fazer nada. Eu estou comendo, eu estou bebendo, eu tenho dinheiro, meu marido está aqui, meus filhos estão aqui, mas tudo bem quem quer. Mas aí Deus coloca as dúvidas, os problemas, para que a gente venha cair na real, que a gente precisamos cada dia estar focado nas coisas ali. E assim, então, ele põe a situação para que a gente venha chegar mais ainda. Aleluia. E é porque sem luta e sem problema, vai senta, vai assistir televisão, vai assistir filme, vai tomar coca, e assim. Por quê? Porque a gente sabe que a carne é fraca, mas o espírito, ele está preparado. Aleluia. Então, o que a gente tem que fazer? Orar, ler a palavra, para que a gente venha se alimentar e que a gente possa estar cada dia mais no espírito. Glória a Deus, aleluia a Deus, e é isso, igreja. Porque se a gente não se preparar cada dia, a gente vamos ficando fraco, quando pensa que não, aí vem a morte espiritual. Por quê? Porque a gente estamos dando mais lugar para a carne do que
que fazemos e que somos. Então, Deus não só chama apenas para ir para a igreja, mas sim para que a gente venha se chegar mais a Ele, né? Que a gente venha focar mais nas coisas dele, né? E que a gente venha valorizar mais as coisas dele, porque muitas das vezes nós valorizamos a nossa casa, o nosso filho, o trabalho, né? E deixamos as coisas de Deus. Então, ele quer prioridade para ele, né? A prioridade nossa é para Deus. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a prioridade, em primeiro lugar, é Deus, igreja. Eu sempre tenho falado, se nós vamos sair das nossas casas, vamos orar, né? Se vamos para o trabalho, para onde nós vamos, para o mercado, às vezes eu falo com isso, tem que orar, porque, sabe, o adversário está aí, querendo atrapalhar nossas vidas, tirar a nossa paz, o nosso sossego, né? E a gente tem que orar. Né, e colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque é só Ele, né, que nos guarda, nos livra, nos dá a proteção, porque nada nos protege, nem uma arma, nem um carro blindado, mas sim as mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cada dia a gente venha ter certeza em nosso coração. Vamos ler lá em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo 19:6. Aleluia a Deus. Já estamos quase no final, porque não adianta chegar aqui e falar, e só cansar a igreja, né? E Deus não quer isso. Deus quer tudo com ordem e decência, que a igreja comece no horário certo, que termine no horário certo, que as palavras sejam compartilhadas com o agrado de Deus, não com a minha vontade, não com o agrado do homem, mas a vontade de Deus. Né? Êxodo 19:6. Deus poderoso, aleluia. 19:6. Glória a Deus. Só um versículo. Aqui, Êxodo 19:6 fala assim: e vós me sereis rei e sacerdote, povo santo. Estas são as palavras que falaram aos filhos de Israel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Né? Então, é assim, igreja, que nós cristãos, nós temos que dar um bom exemplo, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, para os nossos filhos, para a nossa família, porque se nós cristãos não dermos um exemplo, e aí como a nossa família vai olhar para nós e vai falar, eu vou ser crente assim? Né? Eles estão na igreja brigando, né? discutindo com os vizinhos. Então, igreja, nós que somos cristãos, temos que dar um exemplo. Um exemplo para quando os que estão aí fora ver, falam, realmente, ela é uma mulher de Deus, um homem de Deus, porque é através do nosso testemunho. É através daquilo que nós fazemos. Porque não é o que nós falamos. Falar, eu estou aqui, eu estou falando, eu estou pregando, né? E o meu testemunho para com Deus? Aonde eu moro, né? Lá no meu trabalho, no ônibus, na rua. Então, igreja, é isso. Nós cristãos temos que dar um bom exemplo na nossa casa, na rua, nos mercados, aonde nós fomos. E as pessoas olham e falam, verdadeiramente é uma mulher de Deus e um homem de Deus. Porque muitos, pelos maus testemunhos, o povo não vem.
E isso, igreja, tanto entristece ao coração de Deus, como também daquele que estão vendo. Então, a gente temos que cada dia, nós mesmos, corrigir as nossas falhas, os nossos erros. Porque, como eu falei, falar, qualquer um fala, prega bonito, sobe em cima do púlpito, prega, né? Grita, salva, dá campanhada, porque é verdade. Eu não estou inventando isso. Tem muitos que se diz cristão. Está cheio de pessoas aí. Hoje mesmo eu estava falando, eu e o Luiz. E passou no jornal ontem, a quantidade de pessoas que estão aceitando Jesus e está sendo, eles estão aceitando Jesus e sendo pessoas evangélicas. Mas muitos dando péssimo testemunho. Entristecendo o coração de Deus. Sabe? E Deus, Ele não quer isso. Ele quer exemplo. Ele quer que eu e você seja testemunho vivo. Que Deus, Ele faz, Ele muda, Ele transforma. Mas a gente temos que ter o testemunho, porque a palavra fala bem claro: aquele que obedece a Deus, que é servo verdadeiro de Deus, muito alegra o coração de Deus. Aleluia. A palavra já fala, que as trevas não combinam com a luz. Porque quando você está ali, na verdade, muitos olham para você, fazem acepção, não gostam. Por quê? Porque as trevas não combinam com a luz. Quando você está na luz, aquele que está na treva, mas mesmo assim, muitas das vezes dentro da igreja. Porque a gente vê as pessoas dentro da igreja, mas fazendo acepção, maltratando as pessoas e entristecendo o coração do nosso Deus. Eu sempre tenho falado, trazer uma alma é muito difícil. É muito difícil. Agora, uma palavra mal falada, para quem tem sentimento, eu falo por mim, é melhor do que eu tapa na cara. Então, é os dias de hoje, a gente vê muitas pessoas sem nenhum preparamento, só gritando, porque não é porque eu chego aqui e prego bonito, um exemplo, que eu vou ser salva não, igreja. Se eu não fizer do jeito de Deus, eu vou ficar de fora, eu te incumbi, porque não vai ser as minhas palavras. De maneira nenhuma, não vai ser as minhas palavras, vai ser a minha atitude, vai ser aquilo que eu faço, que eu mostro para com as pessoas que Deus vê tudo. Porque eu sempre tenho falado, falar que o papai fala, porque ele aprende e ele sai falando. Não é verdade? A palavra amor, eu falo amor, então na Bíblia é atitude. É atitude, não são palavras. Falar, eu te amo, de boca para fora, o coração para dentro, quer mais que você vá para o inferno, porque muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja sem aquele amor, nem com amor próprio, porque eles não têm aquele amor próprio. Porque primeiro a gente tem que se valorizar, amar nós mesmos, para que a gente venha amar o próximo. Nos dias de hoje a gente não está mais muitos que estão dentro da igreja, tirando as pessoas que estão dentro, com palavras pesadas, sabe, entristecendo ao Espírito Santo de Deus. Aí eu falo, se eu que sou falha, eu me entristeço muito, imagino Deus, por tanta coisa que a gente vê nos dias de hoje. Então, igreja, é isso que a gente venha cada dia colocar em nosso coração, que Deus é um Deus que tem cuidado de nós, porque Ele cuida, Ele fala bem claro, dos meus e Ele tem cuidado, Ele tem dado o escape.
que você e sua família vivam bem, porque é isso que Ele quer diante de nós, né? Que a gente venhamos estar aqui, o tempo que nós estivermos aqui, que a gente venha fazer tudo certo, né? Para agradar a Ele, aleluia a Deus, e que a gente venha ter paz, porque quando lá em Eclesiastes fala, quando nós partimos daqui, não vai ter nada disso, tudo vai ficar para passar, né? E que a gente venha permanecer até o fim, porque a nossa vitória está no começo do meio, ela está no final, né? E é isso, igreja. Que Deus venha cada dia falando em nosso coração, nos dando sabedoria, nos dando visão, porque a gente precisa da sabedoria de Deus. Eu sempre tenho falado, eu quero essa sabedoria. Salomão ali, igreja, quando Deus falou com ele, ele não pediu nada. Ele podia ter pedido fama, riqueza, um carro bom, uma vida boa, um destaque bom. Ele não, ele falou simplesmente, Senhor, eu quero sabedoria para saber conduzir esse povo dos seus caminhos. E é isso. Se estamos aqui lutando, vamos fazer a coisa certa, vamos fazer o negócio certo. Não vamos envergonhar o nosso Deus, porque está cheio de pessoas dentro das igrejas envergonhando. Ninguém engana a Deus, ninguém manipula a Deus, né? E o resultado é que essas pessoas vão pagar preço com Deus. E se ela não se converter, vai para o inferno, porque ele aponta os outros. As pessoas têm o dom de só apontar. Vai para o inferno, é isso, é aquilo, mas igreja, a gente tem que saber que Jesus, ele pregou para tudo que é tipo de pessoas. Nos dias de hoje, as pessoas ele já quer estar no lugar de Deus, fazendo a crucificação, já acusando, né? Já falando que vai para o inferno, e a palavra nem no lugar aqui, nem eu nem você julgar o próximo. Julga-te a ti mesmo. Bom, a palavra primeiro vem para mim. Tudo que eu falei aqui, a palavra primeiro vem para mim. E se eu não estiver correta com as palavras que eu falei, vai vir a cobrança de Deus. Aleluia. Porque não adianta eu chegar aqui e pregar para a igreja, aleluia, e eu não viver. Primeiro é para mim. Eu preciso me corrigir cada dia. Eu preciso renunciar, como eu tenho que falar aqui. Olha de para ti primeiro. E é isso, igreja. Deus quer ver sinceridade em nossos corações. Aleluia. Nós cristãos temos que dar exemplo de cristão, exemplo de vida. Quando algo acontecer de errado, você possa abrir a boca, falar, aconselhar e que venha agradar ao coração de Deus. Porque é isso que Deus quer de todos nós, ser pessoas verdadeiras, né? Não manipuladores, né? Enganadores, falsos profetas, né? Porque está na Bíblia. Vai e virão muitos, mas a gente temos que estar focado no Deus Todo-Poderoso, no Deus que fez os céus e a terra, no Deus que é Ele que tem a salvação para mim e para a igreja. Eu só tenho a agradecer a minha oportunidade, né, que o Espírito Santo fale em cada coração, aleluia a Deus, e que a gente possa ir para nossas casas, ter uma noite de paz, de bênção, de vitória, e que amanhã, se for a permissão de Deus, a gente possa estar aqui nesse lugar, mas que cada dia a gente venha falar as coisas certas que está aqui nesse livro. Não falar de nós, né, mas de Deus, porque Ele é merecedor de todas as coisas. E eu agradeço a minha oportunidade.
Foi bom, gostou da palavra? Então, gostou, Cássio? Foi bom, foi? Então tá bom. Então que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus maravilhoso. E o Pai de ser benção cada dia mais, né? Tá aí a irmã, a família também, já pode preparar para pregar no dia que você quiser, família. É só você escolher o dia aí, você já pode pregar essa benção, tá bom? Fica à vontade, os irmãos aí, né? Daqui a pouco, nossos irmãos, eu vou estar pregando também, vai estar pregando todos, vamos pregar para nossa irmã, todos vamos preparar amanhã, cada dia mais crescer em nome de Jesus Cristo, né? Então vamos falar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa noite, pedir a Deus que abençoe os ouvintes da palavra de Deus, que estão nos acompanhando, os irmãos Arão, nosso irmão Coronista Antônio, todos os irmãos que fazem parte, que acompanham esse grupo, Deus abençoe e que faça um milagre a todos eles, em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus venha fazer milagre aqui na igreja, através das redes sociais, também fazer milagre para cada lado deste mundo que ouve a palavra dele, em nome de Jesus Cristo. Vamos falar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos pela sua santa palavra e pedimos que nos leve aos nossos casos na direção do Seu Santo Espírito. Pedimos as bênçãos do Senhor, sobre o ouvido da palavra de Deus, em qualquer continente, em qualquer lugar. Pai, visite, faz milagre, faz maravilha, meu Deus, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos em nome do Filho amado Jesus Cristo. Ó Pai, Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa noite e nos leva mais as nossas casas, na direção do Seu Santo Espírito, dá o livramento, dá a proteção, guarda a família, a casa de cada um, guarda as crianças, Pai, guarda o teu povo, Senhor, nessa terra. Onde tiver o céu do teu jeito, dá o livramento e a proteção. Nós ministramos o milagre na vida dele, a prosperidade em todas as áreas da vida de cada um do teu céu, Pai. Abre a janela do céu, abre as bênçãos do céu e abençoa a tua igreja e o teu povo. No nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos amém. Ao Pai do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Ô, meu irmão, pode chorar.